bem-vindo ao Criminal Player. Nós vamos falar hoje com Jonathan Moraes e também Júlio Luz, mas principalmente com o Jonathan, sobre recurso especial. Todo mundo já ouviu falar, a gente vai na Constituição, está lá no 102, 105, aprende que é extraordinário, que é extraordinário, mas não é assim. Para poder fazer subir, é quase uma missa de sétimo dia, tem que colocar as coisas, tem que saber construir, e ainda mais que temos algumas limitações hoje típicas daquilo que a gente chama de relevância, das possibilidades de demonstração, e que muitas vezes há um equívoco na construção. Para falar sobre isso, nós trouxemos o Jonathan, que pesquisa, escreve sobre a questão, e o Júlio, que também é alguém prático. Da plateia você não vê, mas tem muita gente aqui que também vai poder dar pitaco para todos nós ajudar a fazer. Eu vou, depois que vocês contarem isso, vou aproveitar aqui, além de ouvi-los, e contar um pouquinho da minha experiência lá do Supremo, um ano, para dizer o que realmente, na minha maneira de ver, é importante para um advogado fazer subir o recurso. Então, mas primeiro vamos ouvir aqui o Jonathan. Seja muito bem-vindo ao Criminal Player, Júlio, para que a gente possa discutir sobre essas questões vinculadas a alguma coisa que começa, né? O recurso especial começa lá no inquérito, porque tu já tem que preparar o que vai acontecer. Conta para nós, então, aí qual é a perspectiva de abordagem disso para um advogado criminal. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui presente falando desse tema que é tão importante, né? Como você bem falou, a atuação perante os tribunais superiores ela é uma atuação diferenciada. Então, acho que o advogado hoje, principalmente o advogado criminal, que atua diariamente, né? E ele tem que se atentar que se você vai preparar uma tese para ser levada para o tribunal superior, porque muitas vezes você não vai conseguir no tribunal de origem, essa tese ela já tem que estar muito bem delineada durante todo o curso do processo. É extremamente importante porque é o principal requisito do recurso especial. Ele já está lá no artigo 105, que é a tese, é a causa decidida. Então, a gente sabe que a dificuldade de subir um recurso é muito grande e muitas vezes por uma falta de conhecimento técnico. O advogado ele hoje tem que entender que uma coisa é atuar no tribunal de origem, onde você tem a possibilidade de levar tudo para o tribunal de origem pede, né, onde você tem a possibilidade de levar fato e prova, e depois você tem que saber separar a atuação no Tribunal Superior, que é uma atuação totalmente diferenciada. Hoje, a gente sabe que para atuar no Tribunal Superior, em sede de recurso especial, é fundamentação vinculada, então o que não está no acordo, na sentença, o tribunal não analisa. Não existe, né? Exatamente. E então, hoje eu vejo que a principal dificuldade do advogado criminalista é saber separar, né, e não utilizar o recurso excepcional como o recurso ordinário, apelação, recurso intrínseco. Hoje é a principal dificuldade que eu vejo. Porque o que acontece? Hoje o advogado ele tem uma tese bem construída no segundo grau, no primeiro grau, no segundo grau, e quando chega na fase de recurso excepcional, ele copia essa tese, essa é a principal, o cerne da questão. O advogado ele pega essa tese, copia e cola no recurso especial, achando que essa tese vai ser analisada porque foi pré-questionada, enfim, mas ele não se atenta a outros requisitos essenciais, como a impugnação específica, como a dialeticidade recursal. Embargo de declaração. Embargo de declaração, quando você tem ali uma questão que não foi analisada, ainda que você opõe embargo, o advogado tem que se atentar que se não tiver ali um pré-questionamento ficto, a alegação do 619, então tudo isso são questões técnicas. E aí eu vou aproveitar que, Juliano, de falar, só uma coisa que eu acho muito legal. É nesse livro novo que eu estou acabando de fazer, eu proponho o seguinte, eu vou criando os modelinhos para que a gente possa, tu vai fazer uma alegação, assim, o acordo em contradição, tabelinha, entre essa parte, mas não é digitar, é printar. Porque uma das coisas que lá em cima eu aprendi é que se tu digita, a gente são advogados do Brasil inteiro. Tu dá pro juiz, o assessor ou o ministro um esforço extra e tem que sair daquela página para ir na página que tu diz, para ver se ela é equivalente. Quando tu printa e tu junta ali, eu acho duas coisas legais nessa, já que a gente está fazendo de dicas. Fatos estabelecidos. Não digita. Me printa o voto do que tu disse, os fatos estabelecidos. Porque tu evita que o cara vai dizer que está querendo discutir questão fática, não. As premissas fáticas são essas. Também. E tu vai colocar ali na fundamentação, dizendo, ó, embargo de declaração. O acórdão é contraditório nesse ponto. Tabelinha. Tabelinha 1, coluna 2, com esse ponto. A contradição se dá por esse motivo. Pronto. Por quê?
Aquilo que credencia, depois de tu printares, foi rejeitado porque tem tu propósito de rediscutir. Ótimo. 1025 na lata, tá aqui, 1025 que eu propus, não teve esclarecimento. Tu consegue subir. Mas tu faz uma petição corrida, que é um parágrafo com a mesma coisa, tu tem que dar um esforço cognitivo para o cara ter a boa vontade de ler. Realmente ele fez isso. Não, mostra. Então, a nossa maneira de pensar e de litigar, ela sempre foi pensada de uma maneira muito escrita. E eu entendo a maioria dos advogados porque o cliente não vai entender uma petição direta. Mas tu tem que fazer o que hoje? Tu faz um parecer, como se fosse, e junta com um anexo da petição. Mas a petição quanto mais direta. E eu vou te dar mais um exemplo. Não dá para colocar... imagina o seguinte, eu chego lá no escritório, desculpa, eu estou falando, né? Eu chego lá no escritório assim, doutor, doutor Júlio, eu fui acusado de furto. O senhor tem como ver aí o Código Penal? Abre aí o 55. Aí tu olha lá, desconfia de mim, eu sou cliente, mas tá lá. Tô lendo em voz alta aí. Subtrair coisa ali de outra. Eu disse, ótimo. Qual é a pena, doutor? Aí tu disse, 1 a 4 anos. Ótimo. Vamos lá agora no Código de Processo Penal, artigo 384, para ver qual é o procedimento. Tu vai achar que eu tô tirando sarro da cara dele, né? Como advogado. O que a gente põe na petição pro ministro do STJ? A mesma coisa. Cara, se não é relevante, mas tem que superar. Ensina para aluno. Aquilo é o teu dia a dia. Tu já sabe que tem que ter. Então, tu transforma o teu esforço cognitivo, vai direto no ponto. Não é Game of Thrones, não faz abertura. Vai direto, pula a abertura. Porque o cara que está lá analisando, ele já sabe daquilo. Quando é que é 279, não é 279, quando é que é 7 ou não é 7. Então, isso é legal. Então, eu só fiz essa ponderação, que eu já antecipei o que eu ia dizer, porque reafirmo, para corroborar o que o João está falando e que o Luiz... a gente conversou aqui antes sobre essas questões. Mas vamos lá. Só fazendo um adendo, Alexandre, e também hoje a palavra do Auri falou, foi muito interessante nessa questão, por exemplo, dos memoriais, né, de uma página. Quando você fala de printar os pontos, existem recursos tecnológicos, se a gente considerar o A4, se a gente fizer 2, 3, 4 print, acabou. Né, que torna também cansativo esse ponto cognitivo, né, que é necessário o advogado nesse momento para subir o recurso, mas tem recursos tecnológicos que você cria, vamos dizer assim, botões que você clica, abre o print. E aí você evita de que, de fato, o juiz, o desembargador, o ministro tenha que se cansar e revisitar todo aquele caminhão de documento que acompanha o processo. Eu acho que isso é um grande desafio, né? Isso é legal, sim. O Júlio falou uma coisa legal, porque tem hoje recurso tecnológico, dá para botar vídeo em PDF. Exato. Tem um monte de coisa que a gente não sabe. A gente não sabe nem usar o Word, mas o que o Júlio falou é muito interessante, porque a gente não tem noção que quando um processo chega no STJ, no Supremo, tem 500 páginas no meio. E aí, cara, tem advogado que junta imagem. Torna impossível copiar. Então, é muito mais fácil negar. Então, o que eu reconheço, sim, eu estou falando sobre a parte prática, e vamos voltar aqui para os requisitos lá do 102 e também que foram alterados. E eu também queria ouvir para ti, tu falasse do 1025 do Código de Processo Civil. A gente vive ensinar, tem que ter autonomia do processo penal, autonomia coisa nenhuma, tudo está no processo civil. A gente, quando pega lá o 1025, que cabe, pega o infringente, que agora não tem mais, morreu o infringente lá também, que agora ninguém sabe como é que é prazo, aquele inferno todo, e a gente tem uma dependência muito grande. Mas no que se refere exclusivamente a essa parte, tem uns detalhes que, às vezes, o Chico escreveu um livro sobre recurso especial extraordinário, o Chico Francisco Monteiro Rocha, lá de Curitiba. Na minha referência. Isso, o livro que meu parceiro, a gente tinha um podcast ali que ele está parado também, que é o Dúvida Razoável. E ele fala uma coisa que é importante, porque o advogado às vezes não está no métier, eu disse para ele que ele não escreveu quais seriam os 5 maiores erros do advogado. Um deles me parece que é o cômputo de prazo, que ele não se dá conta que a regra é diferente do 8038 da regra do 72898. Então, conta para nós, assim, contem vocês, na experiência de vocês dois, quais seriam os 5 maiores pontos de perigo, por assim dizer, de um advogado criminal na parte do recurso especial. Primeiramente, considerar que o prazo, ele não é prazo contado em dia útil, né? Então, isso aí é um dos grandes equívocos que o advogado acaba cometendo no processo penal. Mas, assim, em se tratando de recurso especial, eu vejo que o maior problema do advogado, principalmente o advogado criminalista, é não se atentar à forma e não se atentar à competência do STJ. Eu sempre costumo dizer
eu sou formado pelo IDP em Tribunal Superior, tenho me dedicado, e eu comecei a entender um pouco melhor como é que funciona o tribunal. Então, muitas vezes nas minhas palestras eu falo algo que o advogado criminalista não gosta de ouvir, que é o quê? Tem coisa que o STJ não vai julgar. Tem coisa que vai cair na súmula 7, vai cair na 279, isso é fato. Então, eu acho que uma das principais dificuldades, que você comentou ali, é você saber o que você vai levar para o STJ julgar. Eu tenho uma apelação com 5 teses. Eu sei que 3 teses daquelas que foram julgadas na apelação são teses que o STJ não vai julgar, porque vai cair na súmula 7, vai cair na súmula 83. Então, você saber fazer esse filtro, saber examinar o acórdão, saber quais teses você pode levar ao STJ, quais teses elas estão alicerçadas em precedentes contemporâneos, isso é fundamental. Fazendo isso, Jonathan. A pergunta que eu te faço assim, isso me tocasse uma coisa importante. Acórdão não é ementa, né? Que é outro erro que eu vejo, desgraça. Não é só juntar ementa e dizer, ó, tem a questão. E conta para nós como é que ele faz essa partezinha de uma maneira mais adequada. Eu, por exemplo, eu sempre falo para os colegas que eu nunca entro com recurso especial pela linha C, porque o preenchimento dos requisitos pela linha C são muito mais difíceis. E um dos principais óbices é que você não pode utilizar acórdão julgado paradigma de HC. Então, já cairia ali em um dos óbices processuais. Então, eu sempre oriento a entrar pela linha A, porque pela linha A você consegue utilizar julgados paradigmas de habeas corpus. Claro que se a ratio decidente tem que ser idêntica ao caso que você está levando. Então, essa seria uma das orientações. E eu sempre costumo dizer que se há uma divergência entre tribunais acerca de um tema, por trás desses entendimentos divergentes, há uma lei sendo aferida. Então, ele seria cabível sempre pela linha A, que é muito mais fácil você superar os óbices de admissibilidade. Outro ponto também que eu vejo muita dificuldade, Alexandre, é o advogado saber identificar no acórdão recorrido os fundamentos que foram utilizados pelo tribunal para não deferir a tese que foi levada. Então, às vezes você tem lá no acórdão 3 páginas de fundamentação, mas você saber identificar quais foram os fundamentos cernes que levaram a sua tese não ser deferida, isso é extremamente importante, porque, como eu já falei antes, o recurso especial é um recurso de fundamentação vinculada. Então, eu já presenciei, por exemplo, atuando em processo em que o colega apresenta um recurso especial de 120 páginas e eu apresento um recurso especial de 7, 8 páginas e o meu recurso muitas vezes é admitido do colega não. Então, assim, em se tratando de recurso excepcional, a técnica ela é essencial. Se não tem técnica, se você não entende a formalidade desse recurso, que é um recurso extremamente importante, e você não entende a função, a competência constitucional dos tribunais superiores, a chance de sucesso é muito pouco. Porque hoje, como bem você falou no início, nós temos diversos óbices de admissibilidade, então está muito mais difícil, a relevância ainda não está vigente, mas ela vai vir e vai ficar muito mais difícil. Então, hoje, você se aperfeiçoar e saber como é que funciona o procedimento desses recursos, e aí a gente poderia até trazer aqui para uma outra discussão, que eu também tenho um viés de que o processo penal deveria ter um procedimento próprio para recursos excepcionais, e hoje não temos, infelizmente, a gente tem que seguir o processo civil, mas é um tema muito amplo, é uma discussão muito ampla, e é uma discussão que ela é pouco falada. Então, eu até trago aqui para a gente um dia voltar a conversar sobre o tema. Bem legal. E, então, assim, você entender hoje como é que esse recurso deve ser levado ao STJ é extremamente importante. Como é que o julgador lá analisa esse recurso é extremamente importante. E tem a questão hoje ainda do robô, que o Atos está lá. Exatamente. Mas aí também essa parte do robô, a gente daria um outro podcast para discutir essa questão, porque o robô, hoje em dia, do Supremo e do STJ, ele tem, na verdade, ele seleciona mais ou menos os argumentos, não há uma inteligência nesse nível de responder material, ele é uma inteligência anterior à generativa, né? Então, a gente está trabalhando agora em alguns modelos interessantes, mas o mais fundamental que eu acho que eu aprendi contigo, Jonathan, é que quanto mais tu conseguires demonstrar e tem que realmente recorrer naquilo que tu tem chance. Eu aprendi isso lá, porque às vezes o cara vem com 5, 10 teses e 7 delas já são mortas de casca de ovo. Então, aquilo contamina a vontade das outras. Então, aí tu já nega. E assim, ó, e tu vai naquilo que tu tem chance para que se possa fazer. Então, parabéns aí pela perspectiva. E aí tem só uma pergunta aí, antes do Júlio que tem passar.
Tu usas algum modelo específico? Tu constrói uma peça para cada um? Como é que tu faz? Como se trata de um recurso de fundamentação vinculada, eu faço o meu recurso sempre do zero. Então, primeiro, eu analiso o acórdão, vejo quais as teses que têm plausibilidade jurídica, certo? E aí, depois que eu faço essa análise, eu converso com o cliente. Hoje, a maioria dos meus clientes são advogados que não atuam no Tribunal Superior, que me procuram para fazer parceria. Então, por exemplo, teve a última parceria que eu fechei, analisei o acórdão, tinha uma tese de nulidade e tinha teses de absolvição, tinha outras teses que eu vi que não seriam analisadas. Então, o que eu falei? Olha, aqui eu vejo que há plausibilidade jurídica na tese de nulidade e tese de dosimetria. Então, a gente vai levar Nessas duas. Essas duas. A tese de nulidade acarreta na absolvição, que era uma tese de 226, e o recurso especial foi admitido. O efeito suspensivo que eu tinha pedido foi indeferido, porque o cliente estava cumprindo a execução provisória da pena, 16 anos e 5 meses de pena. O recurso foi admitido. No outro dia eu entrei com a tutela cautelar antecedente no STJ. O ministro Ribeiro analisou a plausibilidade, que são 3 requisitos para analisar a tutela provisória lá em cima, que é a admissibilidade do RESP e os requisitos do artigo 300 do CPC. E ele acabou deferindo essa tutela cautelar antecedente, revogou a prisão preventiva suspendeu a execução da pena e revogou a prisão preventiva do meu cliente, que estava foragido. Então, assim, efeito suspensivo no recurso especial. Os advogados não sabem. Usa, né? Mas aí, voltando à questão, porque aí o processo civil é bom. Então, a gente tem um recurso aí que... tem que estar casado. Eu acho interessante que essa fala de vocês, que muitos advogados, eu na minha área, como perito forense, né, atuando aí, a nossa especialidade é interceptações telefônicas, já fazendo um link com as nulidades, fazendo um link com os prints que o Alexandre falava aqui no início e os vamos dizer assim, pré-requisitos para que o seu recurso seja admitido. Muitos advogados eu vejo que eles têm uma base muito ainda negligenciam a base do processo civil. E outra coisa, só aproveitando, Jonathan, você acredita, como atuante nessa área, especializado nessa área, você acredita que fazer um perfilamento dos ministros, das turmas, é algo interessante para que você possa levar a sua matéria de forma cognitivamente mais acessível, mais inteligível? Porque quando eu falo de interceptação telefônica, o meu papel como perito é o quê? Demonstrar as nulidades que aconteceram naquele procedimento para que se possa alcançar o reconhecimento dessa nulidade e, consequentemente, a liberdade, a absolvição, enfim, né? E eu vejo que muitos advogados pegam, por exemplo, vão lá e saem fazendo um caminhão de prints, aquele negócio pesado. Eu já vi 90 folhas, 120 folhas. Eu acho que, em que pese seja uma matéria de extrema relevância para demonstrar o direito do seu cliente, tem que ser feito com moderação. Objetividade é a alma do negócio. Então, hoje, obviamente, você entender como o julgador ele entende sobre aquela matéria que você está levando é extremamente importante. Mas eu prezo sempre pela objetividade nos meus recursos. Então, faço uma análise das teses que eu posso levar e é recurso de fundamentação vinculada. Então, quanto mais técnico ele for, mais chances você tem que ele seja analisado. Um ponto muito importante é que não é que o seu recurso, o fato do seu recurso não ser admitido não quer dizer que ele não será analisado se você souber fazer um bom agravo e demonstrar que aquele óbice pode ser superado. Eu tenho diversos recursos especiais providos que subiram em Arespes. Então, assim, hoje a técnica ela é essencial para o sucesso nos tribunais superiores. Se você não tiver conhecimento da técnica, você não tiver conhecimento de súmulas obstativas, você não vai conseguir ter sucesso. Um exemplo que eu dou é que muitas vezes o advogado entra pela linha C e acaba utilizando o paradigma do mesmo tribunal, vai cair na súmula 13. E a sua tese que você está levando, muitas vezes é uma tese plausível, mas por uma ausência de técnica e formalidade que concerne a levar essa questão jurídica à corte,
essa técnica o seu recurso acaba não sendo analisado. Ou você não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por exemplo, a sua tese foi fulminada no TJ com base em 2 argumentos: depoimento dos policiais e quantidade da droga. Você está pedindo o tráfico privilegiado ali, por exemplo. Você faz um recurso especial e só impugna a quantidade da droga, esquece que foi utilizado o depoimento dos policiais, suma 283. E muitas vezes a sua tese é plausível, mas por uma ausência de formalidade, ela acaba não sendo analisada. Isso que é legal, porque assim, a assessoria tá louca para ver se tu rateou. Mas tem também uma coisa legal, né? Vamos dar coisa. Com a nova alteração do HC, faz um último parágrafozinho que, se não conhecido, pede para dar o HC de ofício, porque tem uma nulidade absoluta. Então tem essa saída pela tangente agora que vale a pena colocar, porque na hipótese, não quer conhecer, pisei na bola, tá, não sei o quê, mas, pô, meu cliente aqui tem uma ilegalidade flagrante, que consegui 2 parágrafozinhos, também não ficava contando que não é um HC, mas é uma saída interessante, porque já tinha essa conduta de conhecer de ofício e dar, né? Mas agora com a regra de excepcional. Tem alguns ministros que são um pouco, tem alguma divergência, resistência nesse quesito de não conheço do resto com base na súmula 82, né? Que a ausência de atacar os fundamentos do agravo, e aí concede de ofício, porque ele vê que a nulidade é evidente ou a tese ela é muito plausível. Tem alguns ministros que são resistentes porque eles acabam entendendo, quando o advogado pede, principalmente, eles acabam entendendo que é uma forma de desvirtuamento do recurso excepcional, mas tem ministros que acabam dando. Então, seria uma saída, e eu sempre costumo dizer que nós, no criminal, temos essa saída. O civil já não. Por isso que eu te falei, eu acho que é muito legal, lá no final, não faça um HC no final. Peça que, se não for conhecido, que analise a questão sobre o viés do artigo 647, porque aí tu faz o quê? Tu não transformou a tua petição, não deu no HC. Isso é legal. Ou então espera que negado vá no agravo e peça para aplicação do 490, que é outra estratégia, dependendo de quem for o relator, se já tiver prevenção, tu já sabe que alguns vai fazer isso. Eu costumo a não colocar no recurso especial tese de ofício. Eu deixo para colocar num agravo regimental, na última hipótese, aí você faz o regimental, vai para o colegiado e aí pede a concessão de ofício, porque a legalidade é evidente. Júlio, o seguinte, tem um texto muito legal do antigo, o Carnelucci, sobre a Cinderela, em que ele diz que faz uma comparação entre a pobre e a rica, né, que é o processo civil, que todo mundo escreve, e o processo penal, que é o primo pobre. Nosso processo penal, ele de fato está um tanto quanto defasado, a gente tem uma alteração, demanda uma atualização, mas hoje em dia, essa crítica forte ao processo civil, eu não tenho mais, porque eles têm coisas muito mais legais que podem ser utilizadas. Uma delas, por exemplo, que é o 383, que vi falando aí da emendatio libelli, da mutatio libelli, 383, 384, que lá agora na lei de improbidade tem o artigo 17, parágrafo 10, inciso 1º, que diz, não pode. Tem que ser aquilo que a gente briga no processo penal. Tem que ter uma imputação específica. Não pode alternativa e não pode alterar. Por quê? Porque o acusado se defende da premissa fática, da premissa normativa. Então é muito legal que a gente pode hoje, fazendo um movimento reverso, que sempre foi o nosso, dizer assim, tem coisa, eles estão na frente, eles fizeram um Código de Processo Civil em 2015, eles têm o princípio da não surpresa, que se o princípio da não surpresa vale direitos disponíveis, por que não vale no processo penal? Então a gente poder criar uma lógica, tem uns votos bem interessantes, acho eu, do ministro Gilmar, sobre a aplicação da boa-fé objetiva no processo penal, e assim por diante, para fazer regra de Brady, de disclosure. Então tem muita coisa legal para poder fazer. Mas, Júlio, cabendo dando a palavra aí, conta para nós aí o que tem de novidade na perícia. Não, hoje a gente, à frente da Ethics, né, que é uma agência de inteligência criminal, o nosso papel é, de fato, apoiar os advogados criminalistas em processos de alta complexidade. Hoje esse é o nosso core, a demonstrar de maneira... barra de declaração, core é a atividade principal da empresa, porque a gente está aqui... Aí, é verdade. Verdade. E aí a nossa atividade principal, que é justamente prestar esse apoio, esse suporte à advocacia criminal para demonstrar as irregularidades, as nulidades existentes sobre as interceptações telefônicas, sobre as análises das estações radiobásicas que decorrem dos dados do afastamento do sigilo telefônico ou telemático, ou extrações de dados, seja por qualquer software ou de forma manual. Mas eu vejo, de fato, que um dos maiores desafios acerca dessa temática na advocacia criminal é do advogado transformar esse assunto numa informação inteligível. Isso.
complexo transformar, que não seja simplificado, mas que seja inteligível, que seja o juiz possa entender aquilo que você está falando. E sabe o que é mais legal? Quando o advogado consegue botar numa tabelinha, escrever para lá e para cá, a gente fala assim, porque, cara, às vezes, assim, ó, tem com efeito, todavia, cheio de frase, cheio de firula, cara, isso é rococó. Escreve direto. A minha assessoria trabalha comigo, diz que ninguém aqui é Machado de Assis, é sujeito, verbo, predicado, ponto. Nem, não põe vírgula, que não sabe botar vírgula, vai errar vírgula. Numa linha. Vai pro inferno, um tema pro parágrafo. Acorda um pobre, ainda não quer fazer. Então, é isso que tá se falando, que é muito legal. E principalmente porque nessa tua construção, diferentemente do Jonathan, quando tu vai fazer uma petição para o juiz, esses dias eu estava brincando com colegas meus lá que perguntaram assim para mim, expliquei, ó, porque passou do IP4 para o IP6. Aí o outro assim, IP5. Aí eu disse, é que a pergunta não faz sentido nenhum. Mas é perguntar assim, cara, é juntar xaxim com trepadeira, como diria o Paulo Cruz. Assim, não faz sentido a gente olhar para ver se a pergunta é realmente uma pergunta honesta. Mas quando tu faz um negócio desse, é necessário que o advogado apresente para o juiz um glossáriozinho, uma estrutura de dados, para que ele possa mostrar. Só para terminar, dá porta lógica ou não dá porta lógica? Por que a porta lógica era importante? Porque tem IP4, não tem IP6, mas tem IP6, para que eu vou pedir porta lógica, porra? Não faz sentido. Então, assim, essas questões de estrutura, elas, se você só fala, são impossíveis. Então é importante mostrar isso aí. Fechado? Fechou. Eu vou dar um endereço só, Júlio, para que as pessoas possam acompanhar aqui. Quem não tiver, a gente vai botar na descrição do episódio, mas endereço do... @JúlioLuz, _ e @EthixOficial. EthixOficial tá lá, a gente tem um material. Jonathan vai também ter vai estar o podcast dele, o Instagram dele, para que a gente possa acompanhar. Você tira a notícia, pergunta para ele, pede para ele mandar um modelo de como ele faz isso para poder aproveitar no seu dia. Muitíssimo obrigado pelo papo. Foi um papo direto, reto, e vamos à próxima aí. Nada mais foi dito, nem foi perguntado. Declaro encerrado o ato.